A crença na vida após a morte parece ter ressurgido da sepultura. Jornais e revistas falam abertamente sobre ela, e apresentadores populares de TV discutem sobre isso. Até mesmo pastores evangélicos estão voltando a pregar sobre este assunto. Eu sou Fernando Pinheiro, você está no canal Cidadão Celestial e hoje é o terceiro episódio da nossa série Crenças Populares. Curta, comente e se inscreva e vamos para mais um estudo. Olá meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui à nossa série Crenças Populares. Hoje é o terceiro episódio da nossa série. Hoje nós estamos estudando este livro aqui do teólogo pastor Samuel Bacchiocchi, O que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Hoje é o terceiro episódio. Nós já tivemos o primeiro episódio falando sobre ataques históricos à Bíblia Sagrada. No segundo episódio falamos sobre a doutrina da imortalidade da alma, a crença popular sobre a imortalidade da alma, e hoje nós vamos falar sobre essa crença popular da vida após a morte. É interessante que nos últimos anos a mídia ela tem propagado bastante essa ideia através de filmes, livros e séries que têm se tornado muito populares e têm vendido milhões e milhões de cópias e faturado muito dinheiro com o lançamento de séries e filmes. E eu posso citar dois aqui que me vêm à cabeça. O primeiro deles é aquela série adolescente, Crepúsculo, e também uma outra que fez bastante sucesso, principalmente entre as crianças, a Harry Potter. O que essas duas séries elas têm em comum, elas trazem ali nas suas histórias, nas suas entrelinhas, ou até mesmo de forma escancarada, a questão da doutrina falsa da vida após a morte, a doutrina falsa da imortalidade. Quando a gente vai para a palavra de Deus, no capítulo 19 do livro de Levítico, no verso 31, eu queria que você se tiver aí com a sua Bíblia, vamos abrir ela agora lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento, no capítulo 19 e o verso 31. Qual é a orientação de Deus ali para o povo de Israel e também para nós? Está escrito o seguinte: Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para não serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui Deus ele dá uma ordem ali para o povo de Israel para não voltar para os necromantes, nem para os adivinhos, para não procurar esse tipo de gente, para não ser contaminado, porque isso para Deus é abominação. Quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, agora nós vamos avançar um pouquinho ali, Deuteronômio, capítulo 18, e nós vamos ler dos versos 9 ao verso 12, diz o seguinte, a palavra de Deus: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então a ordem de Deus aqui ela é muito clara, complementando aquele texto que nós lemos em Levítico, está dizendo que nós não devemos nos envolver com feitiçaria, com magia, com bruxaria, com encantamento, necromante, quem consulta os mortos. Mas parece que isso hoje em dia na nossa cultura é uma coisa comum, virou normal. As pessoas recorrerem a esse tipo de artifício, né? De procurar quem consulta os mortos, por exemplo. Aqui no Brasil é muito popular os livros de Chico Xavier
que vendeu milhões e milhões e milhões de cópias de livros, que fez muito sucesso também, psicografando cartas, né? Ele dizia ali serem cartas de pessoas mortas, e muitas pessoas no Brasil e até de fora do país iam consultar este homem, Chico Xavier, para ali que ele pudesse psicografar as cartas de algum familiar seu morto ou algum amigo seu. E também uma outra pessoa bastante popular no Brasil é uma autora chamada Zíbia Gasparetto, no qual ela também vendeu milhões de cópias de livros, dizendo serem livros ali de espíritos desencarnados. Mas aqui a palavra de Deus é muito clara, ela diz que todo aquele que consulta os mortos, né, os necromantes, é abominação ao Senhor. Só que como eu disse para vocês, aqui no livro Crenças Populares, na página 91, o autor, ele diz que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e a grande maioria dos americanos continua a acreditar que existe vida após a morte. Que cada pessoa tem uma alma que existe, que cada pessoa tem uma alma e que existe céu e inferno. E ele cita que alguns dados dessa pesquisa, a crença na vida após a morte é amplamente aceita. 8 em cada 10 norte-americanos, ou seja, 81%, acreditam numa vida futura, seja ela qual for. Outros 9% reconhecem a possibilidade de existir vida após a morte, embora não sejam taxativos. Apenas 1 em cada 10 adultos, 10%, acha que após a morte na Terra não existe vida de espécie alguma. A grande maioria dos norte-americanos, 79%, também concordou com a afirmação de que toda pessoa tem uma alma capaz de viver para sempre, na presença ou na ausência de Deus. Então, meus amigos, essa é uma crença popular que tem permeado o mundo inteiro. Inclusive, a maioria hoje dos cristãos, a grande maioria esmagadora dos cristãos acreditam que existe uma alma imortal, que quando a pessoa morre, ela se desprende do corpo e vai para o céu ou vai para o inferno. Esses dias eu estava me lembrando de uma reportagem que eu vi há um tempo atrás, se eu não me engano, no Fantástico, no Jornal da Globo, que dizia que as pessoas estavam levando seus animais que estavam doentes para serem consultados através de cirurgias espirituais em animais. E ali estava dizendo que alguns animais mortos, supostamente o espírito desses animais poderia então operar algum tipo de cirurgia espiritual nos animais que estavam doentes. Então, meus amigos, eu fico pensando até que ponto chega o ser humano quando nós nos afastamos da verdade da palavra de Deus. Cirurgia espiritual em animais, isso é uma coisa que realmente dá até arrepios, né, da gente ver. Mas a palavra de Deus ela é muito clara quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. Nós já citamos esse texto aqui no episódio anterior que nós fizemos aqui da nossa série Crenças Populares. Aliás, se você perdeu algum episódio, nós temos uma playlist que foi criada aí no canal e você pode acompanhar, assistir e assim aprofundar mais os seus conhecimentos da Palavra de Deus. Quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, nos versos 5 e o verso 10, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto te vier a mão a fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque não há além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, e esse que eu li por último é o verso 10. Então a palavra de Deus ela é muito clara ao dizer que a pessoa quando morre, ela não sabe de coisa nenhuma. Ela não tem conhecimento nenhum. Quando a pessoa morre, a morte na Bíblia é comparada a um sono, a um estado de inconsciência. Lembra que nós estudamos no capítulo anterior que nós não somos uma alma, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Deus, quando nos criou, Ele soprou o fôlego de vida em nós e nós passamos a ser alma vivente e não a ter uma alma. E existe essa grande diferença. E o inimigo foi quem lançou as bases do espiritismo,
Quando ele diz lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, para Eva, é certo que não morrereis. Né? Quando Eva desobedeceu à palavra de Deus, comeu do fruto, levou o fruto para Adão, então ali estava o inimigo, ele lançou as bases do espiritismo. Ele é o único que garante, né, que garante vida em desobediência à palavra de Deus, mas é uma garantia que não existe. Porque a pessoa, quando peca, e a Bíblia diz que todos pecaram, todos os seres humanos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, então todos os seres humanos estão sujeitos à morte, e todos eles morrem. E a gente lê um texto no Antigo Testamento, nós vamos ler outro agora no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, nós temos a história da ressurreição de Lázaro. Como é que Jesus ele tratava a morte? Esses textos eles são muito esclarecedores. Evangelho de João, capítulo 11, nos versos 11 a 14, diz o seguinte: isto dizia, e depois eles acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Então aqui, esse texto está dizendo que Cristo, quando ele ficou sabendo, né, da morte ali de Lázaro, da situação de Lázaro, ele disse no verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu. Então veja que Cristo, ele está confirmando aquilo que o Antigo Testamento diz a respeito da morte, que as pessoas quando morrem, elas entram num estado de inconsciência. Jesus ele compara a morte a um sono. Ele diz então que Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Então a pessoa quando morre, ela dorme, porém se ela morreu salva, se ela morreu crendo em Jesus como seu Salvador, haverá um momento em que Cristo vai para lá despertá-la, da mesma forma que Jesus fez com Lázaro. Isso está de acordo com o que diz o apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Tessalonicenses. Se você estiver com a sua Bíblia aí, vamos ler juntos esse texto. 1 Tessalonicenses, nós vamos ler ali o capítulo 4, dos versos 13 a 18. Diz assim, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, no verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que estejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui, mais uma vez, a Bíblia dizendo, né, com relação aos que morreram, estão dormindo, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. De que forma que Jesus trará em sua companhia os que dormem? Vamos ler o verso 15 em diante. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, Jesus ele está dizendo, né, através do Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, que a pessoa quando morre, ela dorme, ela entra num estado de inconsciência, e por ocasião da volta de Jesus, as pessoas vão ressuscitar. Aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo vão ressuscitar primeiro. Então você veja que aqui nestes versos, né, 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, em diversas ocasiões fala aqui a respeito dos que dormem, as pessoas que dormem. Ou seja, está falando sobre a morte da pessoa. Agora uma coisa que é interessante, um texto que é bastante controverso na palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versos 19 a 31. O que tem ali? Ali nós temos a parábola do rico e do mendigo, né? Ou do rico e do Lázaro. E ali mostra uma cena bastante curiosa. Vamos ler esses textos aqui e vamos fazer alguns comentários. A partir do verso 19 diz o seguinte, ora,
Havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então aqui ele conta a história ali de um rico que vivia de forma ostentando, né, a sua riqueza, e um mendigo que ficava ali mendigando na porta desse homem rico. E ali no verso 22 diz o seguinte: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então aqui é interessante. Poxa, se a Bíblia está dizendo lá no livro de Eclesiastes, no livro de 1 Tessalonicenses, no Evangelho de João, os 6 textos que nós lemos, que os mortos estão dormindo, não sabem coisa alguma, por que que Jesus está contando essa história aqui dizendo que esse rico, ele morreu e foi para o inferno, e o mendigo morreu e foi para o seio de Abraão, foi levado para os anjos ao seio de Abraão? Vamos ler aqui no livro Crenças Populares o que o autor Samuel Bacchiocchi ele diz a respeito disso. Ele está dizendo que, na verdade, isso daqui é apenas uma parábola, é apenas uma história. Jesus Cristo, ele não está aqui defendendo uma doutrina de que a pessoa quando morre vai para o céu, vai para o inferno. Mas ele pegou um conto que era popular na época e ele contou essa história aplicando ali para um contexto específico, né? Ele estava contando essa história para os fariseus e tentando trazer uma lição moral ali para eles. Então a Bíblia de maneira nenhuma ela defende a ideia de que exista esse inferno de fogo onde as pessoas vão queimar eternamente depois que morrem, né? Os maus, os ímpios. Inclusive no nosso próximo episódio nós vamos falar a respeito disso. Mas ele está aqui apenas pegando um conto, uma história popular na época, para aplicar uma lição moral. E aqui na página 121 do livro Crenças Populares está escrito o seguinte: visto que a parábola tem como objetivo ensinar uma verdade fundamental, os detalhes não possuem necessariamente um sentido literal, a menos que o contexto indique. Desse princípio surge outro. O ensino de alguma parábola só pode ser legitimamente empregado para definir doutrina se esse for confirmado pelo conteúdo geral das Escrituras. Então, meus amigos, se a gente for levar esse texto de Lucas aqui, essa parábola do rico e do mendigo, como literal, a gente vai encontrar diversos problemas. Porque imagina só, uma pessoa que morre e vai para o céu, ela pode se comunicar com quem está no inferno? Porque no verso 24 diz assim: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, né? Aqui está falando do rico que está lá no inferno sofrendo os tormentos. E manda a Lázaro que molhe a água na ponta do molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E o verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu, porém, em tormentos. Então imagina a cena. O mendigo Lázaro está no céu, desfrutando ali das delícias do paraíso, e o rico está lá queimando no fogo do inferno. E eles podem se comunicar, um pode se falar com o outro. Imagina agora transferindo a história para a nossa realidade. Imagina que eu tenho uma pessoa que eu amo muito, minha esposa, por exemplo, e por algum motivo ela se salvou e eu me perdi. E ela está no céu, desfrutando ali da presença de Deus, dos anjos, e eu estou lá queimando no inferno. Como que a minha esposa vai passar a eternidade toda sabendo que eu estou lá queimando no fogo do inferno? Isso contradiz o texto de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, que diz que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então Deus ele vai eliminar a dor do universo, ele vai eliminar o pranto, o sofrimento. Não vai existir um lugar no universo, o inferno,
que vai queimar eternamente as pessoas que não aceitaram a Jesus como Salvador. Como eu disse, nós vamos entrar em mais detalhes dessa que é uma outra crença popular que tem causado muitos problemas também, entendimento da verdade. Então aqui o livro Crenças Populares está dizendo o seguinte, que o ensino de uma parábola só pode ser legitimamente empregado para definir doutrina, se esse ensino for confirmado pelo conteúdo geral das Escrituras. Então este ensino aqui não pode ser tomado como literal porque ele contradiz o conteúdo geral das Escrituras. Porque a Bíblia em momento nenhum diz que as pessoas más serão eternamente penalizadas no inferno de fogo, e sim que essas pessoas vão ser aniquiladas. Nós iremos estudar isso mais à frente. Para concluir aqui então o nosso estudo do nosso terceiro capítulo, está dizendo que essa crença popular da vida após a morte, a aceitação dessa grave heresia não só distorceu a tradução da Escritura, mas também fez surgir uma infinidade de outras heresias, tais como purgatório, tormento sem fim no inferno, oração pelos mortos, intercessão dos santos, indulgências e visão etérea do paraíso. Isso está escrito na página 136 do livro Crenças Populares. Então você veja que essa doutrina falsa da vida após a morte criou uma série de outras heresias. E uma delas é o inferno de fogo eterno, que nós iremos estudar no nosso próximo episódio. Então, meus amigos, eu agradeço se você assistiu esse vídeo até o final. Eu espero que as considerações aqui feitas possam ter te ajudado de alguma forma a entender melhor como a Bíblia trata a questão da morte. Que todos nós, se passarmos pela morte, porque nem todos passarão, né? Alguns serão arrebatados por ocasião da volta de Jesus sem passar pela morte, mas se caso nós formos chamados a descansar na sepultura, que nós possamos ir com a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E com a certeza também de que Jesus voltará e nos ressuscitará. Nós ouviremos a voz do arcanjo e ressuscitaremos para a vida eterna, para viver uma vida com corpo físico. Assim como Deus nos criou no início, nós voltaremos a ter esse corpo físico glorificado, sem a mácula do pecado. Que você possa continuar estudando este livro e continue também acompanhando a nossa série Crenças Populares, para que assim a gente possa entender melhor a palavra de Deus e derrubar essas crenças que muitas vezes acabam nos afastando da verdade e atrapalhando a nossa comunhão com Deus ao acreditarmos em coisas que não têm nada a ver com a palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.